Fala aí, galera. Fala aí, Ju. Tinha falado que ia fazer um videozinho aí com uma explicação básica de medição com paquímetro e tal. Então, seguinte, aqui a gente está com o paquímetro aqui, né? Ele tem essa escala principal, que é a escala das medidas, e tem essa escala de baixo e a de cima, que se chama nônio ou vernier. Mas é que tá, essa de cima é polegada, que quase não se usa, pelo menos na automobilística não, na mecânica automotiva a gente não usa muito. A gente vai usar mais a parte métrica, a escala métrica, que é essa de baixo aqui, e essa escalinha, esse nônio pequenininho, esse nônio menorzinho. Então, basicamente é o seguinte: você tem o paquímetro, aí você abre ele uma medida qualquer. Por exemplo, aqui, vou abrir aqui, deu 84. Abri aqui, ó, deu 84. Quando cai bem em cima mesmo, cara, certinho, igual aqui, ó, risquinho com risquinho, o zero aqui. Tem o zero, a gente tem uma escala aqui, ó, de 0 a 10. Porém, tem esses riscos no meio aqui, entre o 0 e 1, a gente tem um risquinho no meio, menor aqui, ó. No meio, entre o 2 e o 3, e assim sucessivamente. A aproximação, aqui, celular aqui não é muito bom, não. Tô fazendo o vídeo com o celular. A aproximação dele é 5 centésimos nessa escala de nônio aqui. Aí o que acontece? O paquímetro, ele foi feito mais para medir décimo mesmo, não centésimo. É que essa escala permite. Então o que acontece? Aqui, ó, tem o zero. Deu 84, você conta 81, 82, 83, 84. O zero coincidiu certinho aqui. Então, consequentemente, o 10 também vai bater. Quando bate o zero, o 10 também bate, provando que o número bateu inteiro. Então, o que acontece? Aqui a gente está com 84 em cima, ó, em cima certinho. Eu abri uma medida qualquer e ficou. Mas vamos abrir aqui uma outra qualquer aqui, ó, 87. Ficou em 87, vamos ver se a câmera pega aqui um pouquinho melhor. Ó, pode ver, 87, ele ficou entre 87 e 88, mas aí para saber quanto que é esse quebradinho aí, como que você vai saber quanto que tem aqui após a vírgula, né? Porque 87 já passou. E a gente tem um número quebrado. Aí você tem que começar a contar aqui embaixo, nessa escala aqui, ó. Como ela é uma escala que permite a aproximação de 5 centésimos, aí você tem que contar o seguinte, ó. Você tem que ver qual que coincide. O 0 não coincide. O 1, o 2, o 3, o 4 também não. Aqui, ó, o 5 passou um pouquinho. E o próximo que coincidiu foi o 55, ó. Bateu em cima, certinho. Então o que acontece? Aqui, ó, você pode reparar, não vai dar pra ver legal, mas eu tô falando aqui. Aqui passou pouca coisa do 87,5. Tá pouquinha coisa pro meio. Então, esse pouquinha coisa pro meio seria 87,55 centésimos. Arredondando aí, como eu falei, o paquímetro ele não foi feito para fazer medição centesimal, né? Que uns ou outros aí, a não ser o digital, que tem uma aproximação melhor, e o de relógio. Mas assim, esse tipo de paquímetro aqui, que é o mais usual mesmo, convencional, você pode arredondar, tipo aqui, ó. Ah, passou 87,5, entendeu? Grosseiramente falando aí, 87,6, ficou entre um e outro aí, porque ficou nos 55. Mas se você quer realmente medir, por exemplo, um pistão, uma bronzina, entendeu? Um furo de biela lá, quando você coloca as bronzinas, aí já tem que ser, no caso do furo das bronzinas lá, das bielas, teria que ser com súbito. Aí mais pra frente eu mostro como que funciona ele certinho. Mas se você vai medir uma medida que requer realmente a aproximação com centésimo, aí é aconselhado o micrômetro. Esse micrômetro aqui, no caso, é um micrômetro de 75-100. Ele varia de 25 em 25. Eles começam aqui tipo de 0 a 25. Depois tem o micrômetro de 25 a 50.
Tem o micrômetro de 50 a 75, no caso esse aqui, ó, dá pra ver aqui, ó. Deixa eu levantar a abinha da capinha aqui que tá. No caso esse é de 75 a 100, com uma aproximação de 1 centésimo, tá aqui, ó, porque ele mede centésimo por centésimo. É 1 milímetro dividido em 100 aqui, entendeu? Aí como que funciona esse micrômetro? Ele começa aqui, ó, do 75, dá pra ver ali que já tá aparecendo 75. Aí você conta, né, ele é um micrômetro com escala 2:1, porque esse tambor aqui, ele vai de 0 a 50. Eu vou girar aqui, ó, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Quando chega no 0 é 50. Então você coloca em qualquer medida. Por exemplo, aqui tá agora exatamente em 90. Tem o 9 ali, ó, pode ver. Tá aparecendo 9. O risco maior aqui, ó, indicando que é 90. E tá na escala em 0 aqui. Aí o que acontece? Nesse tipo aqui, como é uma escala 2:1, você precisa dar 2 voltas nela para dar 1 milímetro. Então no caso, se eu for abrindo aqui, ó, a gente está falando agora de centésimos, não décimos. Dá para medir décimos também, mas a aproximação do micrômetro é centesimal. Então aqui a gente tem 90,05. Tá coincidindo o 5 aqui, ó. O tracinho do 5 tá exatamente no traço, nesse traço do meio. Então a gente tem 90,05, 06, 07, 90,10. Entendeu? Já não tem mais 0 porque chegou no 10 aqui. Então a gente já tem 90,10, que é a mesma coisa que 90,1, porém a gente está medindo com micrômetro. Você tem que ler em centésimos. Então a gente está falando de 90,10, aqui 90,11, 90,12, 13, 14, 15. Vamos lá. E assim sucessivamente, 16, 17. Vamos pular mais rápido aqui, ó. 90,20, ponto 25, ponto 30, ponto 35, ponto 40, ponto 45, ponto 50. É só contar a medida. Aí, ó, ponto 50. Por quê? Agora tá exatamente em 90,5. Tem um tracinho menor aqui embaixo, ó. A escala de cima seria os números inteiros, 90, 91, 80, 82, por aí vai. E a escala de baixo é a que cai exatamente no meio da escala de cima. Então o que acontece? Aqui a gente mediu 90, quando deu uma volta foi 50 centésimos, que é igual a 0,5, 5 décimos. Então para a gente avançar 1 milímetro a gente tem que dar mais 50 centésimos aqui, aí vai completar 91. Vamos lá. Então no caso, a gente já deu uma volta aqui, foi 50 centésimos. Aí você continua contando 51, 52, 53, 54, 55 e por aí vai. 60, 62, 65, 70, 75, 80, 82, 83, 85, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, aqui centésimo, né? Lógico. 99 e 100. São 2 voltas. 50 com mais 50. Somou os dois aí, deu 100 centésimos. Aí você pode ver que aqui apareceu o tracinho do 1, ó. 90. A gente tinha dado uma volta no caso. Foi para essa escala de baixo 90,5. A gente deu mais 50 centésimos. Apareceu a escala superior aqui, a de cima, ó. 91. Não sei se está entendendo. Se não entender, é só perguntar depois que eu explico melhor. Mas basicamente é isso. Aqui a gente está com o micrômetro aberto em 91. Abrindo numa medida qualquer aqui, ó. O micrômetro, né, no caso, tá numa medida aqui, tá 89. Porque aqui tem a escala do 85. Aqui, ó, bem aqui, ó, 85. 86, 87, 88, 89 aqui, ó.
você consegue ver o tracinho do 89. Passou um pouco, passou bem pouco mesmo, aqui tá 89,05. Por que 0? Porque não chegou no 10 ainda aqui, ó. A partir do momento que chegar no 10 já não tem mais 0, já tem um na frente. Então 10, 11, 12 e assim sucessivamente, cara. Não tem muito segredo não. Se precisar de uma explicação melhor é só falar que eu tento fazer um vídeo até melhor com outro celular. Mas teoricamente é isso. No paquímetro a gente mede a aproximação aqui, uma medida qualquer, vai. 100, né? Vírgula 1. Se a gente tem 100,1, por exemplo, isso aqui é medida de paquímetro, que é mais ou menos um décimo a aproximação, entendeu? Mais ou menos um décimo. Se eu colocar o 0 aqui, ó, na frente do 1, vai ficar 100,10. A medida não altera em nada, porém o que muda é a unidade. A gente está aqui em décimos, né? 100,1 é décimo. Aqui vai ser centésimos, né? Porque são duas casas após a vírgula. Se eu colocar aqui, ó, mais um 100, a medida não vai alterar em nada, nada mesmo. Não vai mudar a minha vida, não vai mudar a medida, não vai mudar em nada. Só vai mudar a unidade, que vai passar de centésimo para milésimos, porque são 3 casas após a vírgula. Isso aí a gente aprendeu na escola. Então, 3 casas milésimo, 2 casas centésimo, 1 casa décimo. Então, o que muda aqui? Se você vai fazer uma medida grotesca, um dispositivo, qualquer coisa que não tem muita aproximação, muita precisão, você, com um paquímetro mesmo, você fecha aqui, mediu, tal, é aquilo ali. Se precisar de uma medida fechadinha, pega o micrômetro. E se precisar de uma medida mais coisa ainda, já tem em micro, já tem outros instrumentos que medem coisa milesimal, tem micrômetros digitais e etc. Mas na automotiva a gente se baseia muito assim em paquímetro e micrômetro, se resume só nisso. O micrômetro já dá conta, súbito também já era. Então, qualquer medida que a gente mudar aqui, ó, pode ser qualquer número. Teve até no grupo aí, acho que foi você que perguntou, Juliano, sobre 4 décimos, né? 0,4. Aí o pessoal fez confusão. Aqui são 4 décimos. Por que décimos? Porque é uma casa após a vírgula. Então, essa medida aqui, ó, 4 décimos, a gente está medindo porque não tem mais nenhum número aqui, então a gente está falando em casa decimal. Se colocar aqui, ó, mais um 0, são 40 centésimos. A medida não alterou em nada. O que alterou foi a unidade, que passou de décimo para centésimo. Isso seria só mudança mesmo de instrumento. Você, com uma casa decimal aqui, você pega um instrumento grotesco e você mede. Com 2 você já precisa de um instrumento mais preciso. Se eu colocar aqui, então a gente tinha 4 décimos, agora nós temos 40 centésimos. Se eu colocar aqui, ó, nós temos 400 milésimos, porque são 3 casas após a vírgula, né? 400 milésimos. Em termos de medida não alterou nada, nada mesmo. Alterou só a unidade. Isso é muito usado na mecânica industrial. Já usei muito isso aqui em ferramentaria, usinagem e tal. A gente usa muito isso mesmo em mecânica industrial. Tem motores aí que as tabelas mostram medidas milesimais, mas a gente fecha aqui só no centesimal mesmo. Então é o seguinte, se eu alterar, se eu colocar, tiver um número fixo aqui após a vírgula e eu não mexer nesse número, qualquer número que eu colocar aqui que seja 0 não vai mudar em nada. Se eu tiver esse número aqui, ó, 0,41, já não posso medir mais com o paquímetro, porque o paquímetro não tem aproximação de 1 centésimo, e sim o micrômetro. Consigo medir. Aqui, cara, eu poderia ter qualquer número, 42, 43, só com o micrômetro eu consigo pegar essa medida. Agora, se eu mudasse aqui, ó, após o 0 aqui, a gente tem um número qualquer, que poderia ser, estou falando 0, mas poderia ser 10, poderia ser 110, poderia ser qualquer medida aqui antes da vírgula. Eu dei o exemplo dos 4 décimos porque você perguntou aquela vez. Se a gente tem aqui, ó, um número aqui, aí tem vírgula. Se eu colocar aqui, ó, não mais o 4 após a vírgula, mas se eu colocar um 0,4,
Isso aqui, ó, são 4 centésimos, entendeu? 2 casas após a vírgula entra na casa centesimal e não tem mais 4 décimos. 4 décimos é quando você tem o número após a vírgula. Aí você entra em decimal aqui, centesimal aqui, né? Então aqui nós temos 4 centésimos. É só você contar aí, centésimo de segundo, de qualquer coisa que você vai ver que a gente tem tá na escala de centésimo métrico, né? E se eu tivesse esse número aqui, ó, eu já teria 4 milésimos. Isso aqui nem o micrômetro pega, só o micrômetro digital ou outros instrumentos aí. Mas isso aqui já são 4 milésimos. Esse número aqui mudado, o zero após a vírgula, o zero na frente aqui muda bastante coisa. Mas se a gente tem um número fixo aqui após a vírgula e colocar zero aqui, ó, não vai influenciar nada. Pode ter 50 zeros aqui que a medida é a mesma. Aqui não, se o zero estiver na frente do número, já altera muita coisa. Você pode ver que aqui a gente tinha décimos, né? Porque era, vamos colocar aqui, a gente tinha décimos, 0,4. Esquece esse número por enquanto. Aí tem um zero aqui, a gente já tem 4 centésimos, que é 0,04. Tem o zero aqui, 0,004, já são 4 milésimos. Entendeu? Voltando aqui no paquímetro, não tem muito segredo. Abre em qualquer medida, por exemplo. Vamos ver aqui o que deu. 150. Passou um pouquinho. Que número que coincide aqui embaixo? Vamos ver. 10, 20, 30, 40, 50, 70. 75 aqui, ó. Contei. Deu 75 aqui. Então a gente tem 150, passou um pouco, não chegou no 151. Então é 150 alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o número que coincidiu aqui embaixo, ó. Ponto 75. Entendeu? Então a gente tem aqui 150,75. Se abrir outra medida qualquer aqui, a gente vai pegar tal. Tá em 193. 190, 91, 92, 93. Passou um pouco, é só contar. 10, 20. Coincidiu no 2 aqui, ó. Já coincidiu no 2. Então a gente tem 193,20. Entendeu? Não tem muito segredo não. Pode diminuir, você consegue medir cabeçote, altura de cabeçote, qualquer coisa aí com o paquímetro aí que vamos abrir aqui numa outra medida qualquer, ó. 75. Não chegou no 76 ainda. Se não chegou no 76, deu medida quebrada, eu vou procurar aqui embaixo qual que coincide. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Caiu aqui, ó. 80 coincidiu. Então a gente tem 75,8. 75,8. Se quiser colocar, pode 75,80, vai. Não tem problema nenhum. Como eu falei, o zero após o número que está atrás da vírgula, ele não modifica nada a medida, entendeu? Então pode se resumir aí apenas 2 casas após a vírgula, 75,80, acabou. Toca o barco, entendeu? Mas é basicamente isso aí. Você tem uma medida aqui, se bater inteiro, bateu, você vai ver que vai coincidir o 0 e o 10. Então bateu a medida inteira. Se caiu aqui uma medida quebrada, bateu aqui, passou de um número, mas não chegou no outro, aí você vai ver que o 0 vai estar fora aqui, ó, em alguma coisa. Se o 0 não está coincidindo, é só você contar aqui, ó. O que coincidir aqui, o número que coincidir aqui, é só você contar, ó. Aqui no caso foi 80, poderia ter dado 85, 75, mas no caso foi 80. Bateu ali 80 certinho, acabou, fechou, já era. É isso aí, qualquer coisa, avisa aí que eu tento fazer um vídeo melhor, mais explicado aí. Vamos ver o que dá pra fazer aí, beleza? Vamos ver, tomara que você tenha entendido aí.